Fases da Lua para o Catimbó Jurema. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Antes de começarmos esse texto, gostaria de esclarecer a todos leitores e adeptos do Catimbó Jurema as seguintes questões. Cada família de catimbozeiros traz as suas tradições, as quais as mesmas seguem, portanto, algumas famílias podem trazerem determinados conhecimentos que possam diferir uma da outra, portanto, nem todas seguem as mesmas tradições que se remetem de uma para outra. Os velhos catimbozeiros só davam início aos seus trabalhos em período que lhe fossem propícios, tudo era com bastante cautela, para não ocorrer certos tipos de negativação, até mesmo as iniciações eram realizadas no período conveniente com o estado da lua, ou fases da lua. Talvez algumas pessoas podem acharem que isso seria apenas superstições do povo antigo, mas na verdade, eram formas que eles acreditavam e seguiam as suas tradições. Em algumas famílias, as tradições orais sempre foram a base e o sustento de equilíbrio para suas visões de ensinamentos. Alguns catimbozeiros usavam as fases da lua para se beneficiarem em seus trabalhos espirituais. Cada fase da lua era apropriado para determinados trabalhos ou rituais. Tudo era no seu tempo e no momento certo. Especificamente, teria as fases da lua um significado para tal situação que os mesmos iriam fazer. As fases da lua subdividem em 4 partes: lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Cada fase da lua tinha uma especificação para os trabalhos atribuídos pelos velhos catimbozeiros antigos. Jamais eles usariam uma fase da lua que não fosse propício para aquele trabalho ou até mesmo atos ritualísticos. Vou falar alguns pequenos exemplos as quais se relacionam com as fases da lua. Quando algumas pessoas procuravam os catimbozeiros para fazerem determinados trabalhos em busca de caminhos, crescimentos, renovações, livramentos, vitórias, limpezas e proteção na sua vida espiritual e material, cada fase da lua era atribuída a um caminho específico. Vou dar alguns pequenos exemplos. Para buscarmos mais entendimento, a fase ideal para caminhos, vitórias, crescimento, livramento, prosperidade, proteção, seria a lua crescente. Para uma nova busca em relação a conquistas, harmonização material ou espiritual, para fazer renovações de discípulos aonde tudo será renovado em sua vida, o ideal seria a fase lua nova. Para reforçar, afirmar, unir, buscar, nada mais melhor do que a força da fase da lua cheia. A lua cheia é o ápice da magia, do encanto e da força, aonde invocamos os elementares da natureza. Para algum tipo de trabalho negativo entre rivais ou pessoas as quais tiveram desentendimento ou que desejaria separar, ou colocar um ponto negativo na vida de uma pessoa, também se usa a fase da lua minguante, para resolver ou para minguar tudo aquilo que você não quer na sua vida material ou espiritual. Geralmente se usa a fase da lua minguante, é o ideal. No entanto, quando se havia uma iniciação para um discípulo que iria fazer parte daquela família, eles sempre procuravam estarem no período entre as fases da lua nova, lua crescente e lua cheia. Essas 3 fases se uniam durante o percurso ritualístico para uma iniciação de um novo membro da família, para seus caminhos e sua vida espiritual fosse próspero, com conquistas e elevações e vitórias espirituais e materiais. As fases da lua estão ligadas diretamente com o culto da Jurema, assim como também era ligado com o culto à pagelança dos índios. Devemos lembrar também que os cultos europeus também trabalham diretamente com as fases da lua. A lua, na verdade, ela rege o ciclo das águas da terra, e por ela reger o maior elemento da terra, a lua tem ligações diretas com o culto, assim como suas fases. A lua também rege as mulheres, aonde podemos encontrar muitas mulheres que utilizavam as fases da lua para fazerem suas magias amorosas, como até os dias de hoje encontramos trabalhos feitos por mulheres desta forma. Apesar de algumas pessoas acharem que a lua não tem importância para o Catimbó Jurema, o porquê os mestres e as mestras usavam sempre a palavra abre aspas, daqui a 1 lua, daqui a 3 lua, daqui a 7 lua. Não podemos deixar que o achismo tome de conta de uma tradição familiar que vem se mantendo durante muitas gerações. As obrigações de consagrações do cachimbo também está ligado às fases da lua.
O ritual de batismo dentro do Catimbó Jurema também está ligado às fases da lua. Não se faz batismo em discípulos estando com a fase da lua minguante. Geralmente o ritual de batismo sempre ocorre nas fases de lua nova, lua crescente e lua cheia. Quero fazer uma pequena observação. Sabemos que o Catimbó Jurema está muito ligado à questão dos 7 dias, 7 cidades, 7 caminhos, 7 ervas ou folhas. O motivo da água os velhos catimbozeiros se referiam sobre os 7, nada mais seria pelo fato, os 7 estão relacionados ou ligados diretamente ao ciclo lunar de cada fase da lua que se refere aos 7 dias. Vale ressaltar que as fases da lua está presente tanto no culto indígena como também no culto europeu. Por esse motivo, o Catimbó Jurema traz a sua essência na base do culto tradicional indígenas. Sendo assim, os velhos catimbozeiros também trabalhavam de acordo com as fases da lua. Essa tradição é mantida até os tempos de hoje por várias famílias do Catimbó Jurema. Aqui deixo esse texto para que possamos ter um pouco de esclarecimento em relação às fases da lua para o Catimbó Jurema. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Pesquisas: Juremeiro Canindé, Denis Costa. Uai, seu app de vídeos curtos.